objetivo de trazer o reino de Deus aos homens. O segundo par, jactanciosos, arrogantes, expressam aspectos diferentes, porém correlatos, do orgulho que brota do egocentrismo. Então, o egocentrismo é o amor a si mesmo que traz, então, como raiz disso, o excesso de amor a si mesmo, de todo o interesse em buscar o proveito próprio em tudo, traz essa vaidade terrível, traz aí essa arrogância terrível, esse orgulho terrível ao homem. Então, jactanciosos aí tem a ver com palavras, gestos, e o comportamento externo, e arrogante com sentimentos interiores. Os dois adjetivos parecem juntos em Romanos 1,30. O terceiro par, blasfemadores, desobedientes aos pais, abrange conduta desnaturada com relação a outras pessoas e a própria família, respectivamente. O último desses vícios figura também em Romanos 1,30. Então aí, depois falando sobre esse par diferente aí, blasfemadores e desobedientes a pais e mães. Depois, os dois membros do quarto par, ingratos e irreverentes, têm o prefixo adversário no original, assim como tem desafeiçoados e implacáveis. O adjetivo desafeiçoado, em grego astorgos, conota a falta de toda afeição natural. É achado somente aqui em Romanos 1,31 no Novo Testamento. A palavra grega traduzida implacável, aspondos, deriva de asponder, que é igual a trégua, e assim denota o homem que não consegue entender-se com outras pessoas. Então, ingratos, irreverentes, e temos aí também desafeiçoados, Então, são pessoas que não se dão com nenhuma outra pessoa, nem com seus amigos, nem com seus inimigos e nem com ninguém. Então, perigo que incorre uma doença da pessoa se afastar totalmente da sociedade e viver, às vezes, no meio de pessoas, mas exatamente ele se afasta de tudo e de todos dentro do meio em que vive. Não por causa do pecado das outras pessoas, mas por causa do amor próprio, do excesso de egoísmo, de egocentrismo, como nós vimos anteriormente. Depois aqui então os epítetos seguintes: caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, pintam um quadro terrível dos homens que, embora tenham se afundado até o nível dos instintos animais, permanecem suficientemente humanos para reconhecer a verdade e a bondade e para serem animados pelo ódio para com elas. Então, as duas últimas expressões têm o prefixo adversativo em grego e assim formam um par. Assim também com traidores, atrevidos, sendo que as duas palavras têm o mesmo prefixo grego pró. É possível que traidores dê um indício da disposição dos sectários para trair seus irmãos e até mesmo dar informações contra eles. Mas não ficamos sabendo, em outros lugares, de problemas entre a igreja e a autoridade civil. E não é necessário que cada item no catálogo, que em grande parte aí é convencional, deva ter uma referência exata. O homem que é atrevido não se detém diante de nada para obter seus propósitos. Então aqui fala de pessoas que até são capazes de trair os seus maiores amigos, e até a sua própria família para se darem bem, para ganhar dinheiro, posição social, e outras coisas mais. Então, são males terríveis causados pelo pecado do ser humano. Então, com enfatuados aí, 1 Timóteo 3,6, 6,4 fala sobre isso. Antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. A lista talvez pareça completa. O apóstolo interpõe como clímax a cláusula pungente, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, veja bem, parece que a lista acabou aí, sendo mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, eles têm a aparência de uma coisa, mas são outra coisa. Então, veja bem que são aí, eles têm a aparência de piedade. Então, são pessoas que até têm obras externas. As pessoas vê eles fazerem alguma coisa, e coisa boa,
mas no íntimo deles, eles estão fazendo para ter algum proveito, estão investindo em si próprios. Eles estão fazendo para terem uma recompensa depois. E essa maioria dessas pessoas são aquelas que mostram as suas obras, fazem as coisas para os outros verem. Então o objetivo deles é escuso. E nós sabemos que até no tribunal de Cristo as nossas obras serão julgadas pela motivação. Qual o motivo que nos levou a fazer essas obras? Qual a nossa intenção? Era a salvação ou era para nós mesmos? Então, por isso que a obra de cada um será julgada, e lá fala da diferença, né, de cada obra. Qual a intenção dessa obra vale muito, não apenas qual a quantidade dessa obra, mas a intenção pela qual ela foi feita. Então é claro que agora deixou as generalizações do catálogo convencional, que está fixando sua atenção na conduta e atitude reais dos mestres do erro em Éfeso. Sua acusação contra eles é mais do que uma simples hipocrisia. Fazem aí uma grande demonstração do cristianismo e estão ativos em pregar e praticar aquilo que, segundo o conceito deles, é a fé verdadeira. Então eles têm a sua fé própria e seguem esse rumo que eles convencionaram que esse deve ser. Por exemplo, a pessoa pode ir à igreja sempre e ser até um exemplo de pessoa na igreja, que está sempre ali. Mas o objetivo dele estar sempre ali é exatamente que as pessoas falem que ele está sempre ali. Que as pessoas digam que ele é a pessoa religiosa, né? Esse é o objetivo, por isso que está sempre lá. Não com a intenção de adorar a Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus falando com ele, nem com o objetivo de se arrepender dos seus pecados, mas apenas o objetivo social. Mas, ao passo que o Evangelho autêntico é uma força regeneradora, a qualidade desregrada da vida deles comprova que, para todos os fins práticos, o rejeitaram. Para uma acusação semelhante, veja Tito 1,16. A palavra aqui traduzida, forma extra, grego morphoses, é usada por Paulo em Romanos 2,20. Talvez a esteja tirando emprestada de um contexto rabínico com sentido algo diferente de incorporação visível. Então, aquele que na verdade é um ator, ele está ali fazendo um papel de cristão, mas com o objetivo que ele ganhe com isso, né? Não admira que Timóteo é admoestado. Foge também desses. O âmbito de predição apocalíptica agora é completamente abandonado. E Paulo não oculta o fato de que está falando dos sectários. O verbo apotrepestai é enfático e subentende que Timóteo deve evitá-los com horror. A referência não diz respeito tanto aos seus relacionamentos pessoais com eles. Já foi instruído isso lá em 2:24-25, que deve ser bondoso com todos, quanto à sua atitude oficial. Então o apóstolo Paulo diz que ele não deve manter relações com essas pessoas, nem comerciais e nem relações interpessoais, porque essas pessoas são terríveis, deve fugir deles com horror. Então fala de Deus para eles, isso é normal. O amor de Deus nos leva a transmitir a palavra de Deus a todos, mas fala para Timóteo evitar estar com essas pessoas, a estar com eles em suas festas, né, em seus banquetes, de estar aí nas suas fofocas. Então fala disso, evita. O apóstolo Paulo fala com Timóteo sobre isso, evita estar com essas pessoas, apenas prega o evangelho para elas. Não admira que Timóteo é admoestado. Foge também desses, então. Pessoas como essas, Paulo continua, são as que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas. Apesar da sua ironia mordaz, está desenhando um quadro vivo das táticas da propaganda religiosa. Visto que as mulheres na antiguidade eram, de modo geral, confinadas no lar. Foi por métodos semelhantes a estes que o cristianismo ortodoxo conseguiu uma base segura na sociedade pagã do mundo greco-romano. Foi, no entanto, infeliz o fato que pudessem ser explorados com sucesso, pelo menos igual, pelas formas falsificadas do cristianismo. Então a menção de mulherinhas, mulheres tontas, né,
Gunai-karaia, em diminutivo de desprezo, também é um toque vívido. Paulo tem, sem dúvida, casos concretos em mente. Isso explica seu tom de desprezo, mas o fato permanece que as mulheres, com sua abordagem mais intuitiva e receptiva, são especialmente suscetíveis em todas as eras ao proselitismo, seja mal, seja bom. Então, como Paulo está vendo na sociedade, o que ele está vivendo? Que essas pessoas introduzem-se nas casas, vão de casa em casa, visitam as pessoas, né? E essas pessoas levam sorrateiramente o pecado para essas pessoas que estão em casa. E como, tanto no tempo de Paulo como hoje, a maioria das pessoas que ficam mais em casa são as mulheres,